Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Amém? Podem se assentar. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Eu te louvo e te glorifico por essa noite, por essa palavra. Pai querido, Pai amado, que nessa hora, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, Pai querido, Pai amado, por essa noite, pela vida dos meus irmãos, todos aqueles que conseguiram chegar e aqueles que não conseguiram também. Pai querido, Pai amado, abençoe essa palavra. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Aqui essa palavra vai falar da ressurreição de Lázaro. E o interessante dessa palavra, irmãos, que nós vamos ver uma situação de uma família. E foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para que pudéssemos meditar nela. Hoje de manhã a Sara estava trabalhando e a gente estava vendo um economista falando a respeito do nosso país e daquilo que está por vir para o ano que vem. Né? E ele estava falando de uma escassez que era para as pessoas guardarem, não comprarem. Foi botando aquele terror, né? Que a gente vai ouvindo. E na hora eu falei assim, a Sara até falou, eu não gosto nem de ficar ouvindo isso, porque a gente vai ouvindo esses tipos de coisas, esses diagnósticos, que a gente sabe que o nosso país não está bem, mas a nossa confiança não está no nosso governo, a nossa confiança está em Deus. Né? E às vezes ele começa a falar, não tem que comprar, não tem que fazer, não tem que viver, e a gente vai embargando nisso tudo, a gente invalida o poder de Deus, a gente não crê nas promessas dele, e a gente já começa a ficar preocupado para um ano que ainda nem iniciou. E a gente toma aquilo para si, e a gente deixa muitas das vezes de fazer, de tomar atitude, tomar direções e ter atitudes, porque a gente já começa a ouvir, e ele falou, não quero apavorar ninguém, e se a pessoa tem a mente fraca, já vai ficar apavorada, já vai achar que não vai fazer mais nada. Já vai entrar o ano já todo atado, por causa de uma palavra. Porque não acredita naquilo que Deus tem para a vida da gente. Porque se a nossa fé é em Deus, nós vamos crer nele. Se ele falar vai, tu vai. Se ele falar compra, tu compra, porque ele garante. Porque ele garante. Ele garante. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel. E nós precisamos estar atentos com essas vozes contrárias do inferno, que já quer nos paralisar antes de terminarmos o ano e entrarmos no outro ano. E aí a gente vai vendo, a gente vai entendendo, porque aqui nessa palavra, irmãos, estava uma família passando por uma situação de enfermidades. E o interessante é que elas mandam avisar Jesus. Jesus não estava próximo. Elas mandaram avisar Jesus que o amigo dele estava enfermo. E o interessante é que quando eu estava meditando nessa palavra, quantas das vezes as pessoas querem que a gente ore, mas elas mesmo não querem orar. É desse jeito, meu Deus. Ora por mim, mas eles mesmos não querem. Quantas das vezes as pessoas querem que a gente fale da necessidade dele para Jesus, mas ele mesmo ainda não falou. Aqui era uma situação diferente. Jesus não estava por perto, elas mandaram, né, uma mensagem para Jesus. E o interessante que a gente vai ver aqui nessa palavra, o Senhor foi ministrando ao meu coração, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o interessante é que elas mandaram a mensagem e já falou, está enfermo aquele que o Senhor ama. O Senhor ama Lázaro e Lázaro está enfermo.
Ok, Jesus ouviu. E aí ele vai dizer no 4, e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E eu fiquei pensando, né, quando o Senhor fala a respeito dessa enfermidade, eu fiquei pensando assim, bom, Jesus está falando que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome dele. Mas eu falei, gente, será que quando ele falou isso, o mensageiro que trouxe a mensagem da enfermidade levou a mensagem de volta, dizendo que não era para a morte? Mas ainda que o mensageiro que trouxe a mensagem pudesse ter levado, será que a gente vai acreditar? Será que a gente vai confiar? Porque veio uma mensagem de uma enfermidade, mas ele liberou uma palavra já dizendo que não era para a morte. Então, ainda que essa mensagem não chegou até a elas, que a Bíblia não diz, só está falando que Jesus respondeu. Não está dizendo que essa mensagem voltou para aquelas mulheres. E aí eu fiquei pensando, se as mesmas irmãs que mandaram a mensagem para informar que ele estava enfermo, aquele que ele amava, se elas iriam acreditar, ainda que não tivesse recebido uma mensagem de volta, se elas iam acreditar que Jesus continuava amando Lázaro. Porque muitas das vezes a nossa oração, a nossa petição, pelo fato de acharmos que Deus não ouviu, que Deus não recebeu, que a situação não mudou, a gente já começa a achar que Jesus esqueceu de nós. Nós já começamos a achar que ele não nos ama. Ele ama todo mundo, menos a mim. Porque é isso que nós pensamos. Irmãos, a nossa mente, eu costumo dizer que é o nosso pior inimigo. Porque a todo tempo nós somos sugestionados. E se no momento não vier uma lucidez de você começar a rejeitar aquele sugestionamento, ele nos engole. Porque o diabo ele não precisa de uma brecha grande, não. Basta um buraquinho para ele entrar. E depois que ele entra, ele faz a confusão dele. E a gente fica perturbada. E a gente fica aflita, angustiada, porque a todo tempo a gente vai ouvir a voz dele falando, já é isso, a sentença já é essa. E se nós não pararmos para começar a adorar, a orar, a repreender, a gente vai sendo invadida com aquela sensação de que Deus não está vendo, de que Deus esqueceu, de que não vai ter solução. Porque nós precisamos entender que o fato de Jesus, e o interessante é que Jesus, ele está falando aqui nessa noite, ele fala que a enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus, o Filho de Deus, que seja glorificado ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, Jesus nos ama. Jesus ama essa família. Jesus ama a tua família. Jesus ama a tua casa. Jesus ama os teus filhos, independente das circunstâncias. Jesus nos ama, irmãos. E foi esse amor que nos sustentou no decorrer desses meses. Foi essa misericórdia, o dom de Deus, a misericórdia dele que nos sustentou. Porque se nós pararmos o que veio de má notícia, o que veio de cartas do inferno, o que veio de mensageiros do inferno para tentar nos atribular, para tentar nos afligir, foi no decorrer de todos os meses. Porque eu acredito que os servos de Deus viveram isso. Mas graças a Deus, já chegamos em dezembro. Já estamos aqui, estamos de pé, para a glória de Deus. Porque aqui o Senhor está falando que Ele nos ama. Ele amava essa família como ama a nossa família. Por isso nós estamos... Irmãos, foi um ano de muito livramento, de muitos escapes, de muitas provisões, de muitas mudanças. Deus, Ele ainda é fiel com a igreja dele. Deus continua agindo, operando. Deus não perde o controle de nada. E o interessante é que ele fica sabendo que Lázaro estava enfermo. Ele amava aquela família, mas a Bíblia vai dizer que ele ainda permanece onde ele estava por 2 dias. Irmãos, não é porque Deus ainda não resolveu, não é porque ainda não se cumpriu, não é porque ainda não aconteceu que Deus deixou de nos amar. Eita! Ele continua nos amando. E é isso que nós precisamos entender. A pastora
Adriana estava aqui falando, 22 anos de casamento para a honra e glória de Deus. Quantos casamentos foram desfeitos? Irmãos, a gente escuta falar de quantidades de divórcio, mas graças a Deus a gente também vê quantidades de casamento. E a gente crê que é para a glória de Deus. E a gente ora para que isso aconteça. E o interessante é que a situação, ela permaneceu naquela casa. A enfermidade continuou até que veio um óbito. Mas só que elas não sabiam, aquela cidade não sabia o que estava por vir. Você não sabe o que está por vir na tua vida? Meu Deus! Você ainda não sabe. Olho não viu, ouvido não ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim eu creio. Então eu não sei. Eu não sei o que Deus está preparando dentro dessa situação, dentro dessa escassez, dentro dessa necessidade. Aqui era uma enfermidade. Qual é a sua necessidade? O que se apresentou? Porque hoje eu não preciso mandar ninguém avisar Jesus do que eu estou vivendo. Eu tenho acesso a Ele. Eu posso sim pedir oração aos meus irmãos, mas eu tenho que ser a primeira. Aleluia! Porque hoje eu tenho acesso, e se eu tenho acesso, eu vou até a Ele, e vou colocar a minha necessidade diante dele, e vou buscar descansar em Deus. Vou descansar nele. Aprenda a descansar no Senhor. Eu fico imaginando essa família. Porque, irmãos, você ter convicção e certeza que Jesus te ama, meu Deus, já muda todo o contexto daquilo que a gente possa estar vivendo. Porque aquele que nos ama continua sendo misericordioso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. É esse Deus a qual nós estamos louvando e glorificando. Um Deus de amor. Um Deus que nem sempre a gente vai ir a Ele colocar as nossas necessidades. Ele não vai parar para vir resolver o meu problema. Porque eu estou aflita, porque eu estou angustiada, porque eu estou com medo, porque eu estou com dúvida, porque eu estou murmurando. Não, Ele não vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Eu é que tenho que colocar a minha necessidade diante dEle e descansar nele. Eu é que tenho que continuar orando. Eu vou bater, porque Ele diz que é para a gente bater. Tem que bater. Ah, mas eu já bati, continua batendo. Continue batendo, porque a Bíblia manda a gente bater, ela manda a gente pedir. Então eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar batendo. Até com que venha o socorro dele. Porque, irmãos, se a gente for parar para pensar, eu estava falando na semana passada que a gente tem motivos de agradecer a Deus. Porque assim, a gente não fica contando com o Papai Noel, mas a gente conta com Jesus o ano todo. Aleluia! E eu acho inadmissível um crente dizer que chegou o dia da comemoração, porque a gente escuta, porque ninguém sabe a data, eu não preciso saber a data. Eu acho que tem que ter um dia para se comemorar. Aleluia. E eu quero me alegrar, aleluia, porque eu reconheço esse nascimento na minha vida. Aleluia. Porque quando ele me alcançou, meu Deus, quando ele me alcançou, ele nasceu na minha vida. glória, e ele vive até hoje. Então eu não quero saber se teve coisa que não cumpriu, que não aconteceu, porque tudo aquilo que ele diz, que ele não estou falando, pessoas que ficam inventando e falando que Deus não está mandando falar. Mas aquilo que ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel. E no decorrer desses meses, cada um viu da maneira que Deus cuidou. Teve choro, teve aflição, teve muitas das vezes mágoas no nosso coração, ressentimentos, graças a Deus momentâneos, mas teve porque somos humanas. Não adianta a gente falar que não aconteceu porque aconteceu. A gente não é super mulher, nem super crente, nós somos humanos, temos um Deus, temos sentimento, tem hora que a gente se ira, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente quer meter o cacete, mas a gente não pode, porque a Bíblia não ensina isso, a gente vai orar, mas a gente sente tudo isso. Se falar que não sente, está mentindo. Está mentindo. Agora, você sentir e colocar em prática é diferente. Mas a gente vai sentir tudo isso, porque a gente é humano, irmãos.
Mas aí o Espírito Santo que habita em nós é quem vai o quê? Dominar a nossa carne. O pensamento vem, os sentimentos vêm, mas a carne ela é mortificada através do Espírito Santo que habita em nós, um Espírito Santo que está sendo alimentado com a palavra, com a oração e com o jejum. Aí esse Santo Espírito ele vai mortificar. E na hora, no mesmo tempo que você pensa tudo isso, o Espírito Santo fala, mas já não condiz você agir dessa maneira. Já não condiz você falar dessa maneira. Já não condiz você fazer mais isso. É o Espírito Santo. E aí ele vai controlando, dominando, mortificando uma carne que não se converte. Mas ela tem que ficar mortificada. Mas de tempo em tempo ela quer ressuscitar de todo jeito para fazer o estrago. E se a gente não vigiar, ela faz. Ela faz um estrago feio. E depois a gente fica perguntando, por que eu não vigiei? Por que eu não me controlei? É por isso que eu digo que de vez em quando eu vou lá em Gálatas 5:22. Eu gosto de dar uma voltinha. Fruto do Espírito Santo de Deus. Essa semana até a irmã estava pregando e falou assim, eu lembrei dessa palavra da pastora, de pacificadora, de mansidão. Irmãos, a gente tem que ser tudo isso. Tem na palavra, a gente tem que buscar. A gente tem que ter domínio, a gente tem que ter mansidão, a gente tem que ser longânimo. Porque assim a palavra vai nos instruindo, vai nos ensinando. E a gente vê aqui uma situação que o Senhor já está falando, uma família que ele amava, veio uma adversidade, Jesus ficou sabendo, mas Jesus continuou fazendo o trabalho que ele estava fazendo. Até porque ele sabia o que estava acontecendo naquela família. Uma família que a Bíblia está dizendo que amava. Então, se ele ama aquela família, ele vai cuidar daquela família mesmo de longe. Mesmo de longe, ele está cuidando. Ele não estava presente, ele não foi correndo, mas ele sabia o que estava acontecendo. Hoje, nós não vemos Jesus. Nós não vemos ele. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos aprender que o nosso relacionamento hoje é com o Espírito Santo de Deus. Já não é mais com Jesus. Mas é com esse Santo Espírito que ele voltou para o praia. Mas não nos deixou órfãos. Deixou o Consolador. Deixou aquele que nos fortalece. Aquele que nos dá refrigério. Aquele que se comunica com cada um de nós. Mas veio uma necessidade, como veio várias na minha vida, como veio na vida de vocês também. E teve necessidades que até hoje, tem algumas que a gente vive, que ainda não chegou para resolver. Mas está todo mundo de pé, ninguém morreu, ninguém deixou de comer, ninguém deixou de dormir, ninguém deixou de se levantar. A necessidade está lá parada. Eu sei que ela está lá. É igual aquele espinho, né? A gente ora, ele fala que a graça, então você vai fazer o quê? É graça, tem que ter graça, eu tenho graça. Se ele falou que a graça baixa, não vai orar 1, 2, 3, vai orar 10. Mas se ele falar que é graça, enche de graça. Creia que tem graça, porque se ele falou que tem graça. Agora, como é que a gente encontra essa graça? Como é que a gente sente essa graça? Buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Aí vai ter graça. Aí nós vamos entender que essa graça é que vai nos bastar. O espinho está ali, tem hora que ele se apresenta, tem hora que ele se manifesta, tem hora que ele fala, eu estou aqui ainda, vai ficando aí, porque eu estou cheia de graça. Porque o meu Deus diz que é a graça. E aí a gente vai suportando, irmãos. Porque essa família aqui já era uma família que Jesus amava. Se Jesus te ama, se Jesus ama a tua família, ele não perdeu o controle de nada. Tem situações, tem adversidade. Irmãos, eu estava falando nessa manhã, porque é tanta coisa que vai chegando. Tem situações, irmãos, que é Deus purinho nos provando. E eu sempre falo, quando vem essa gente, fica ligado com o Senhor. Passa na prova. Não seja reprovado não, que na maioria das vezes a gente é reprovado. Porque se apresenta uma situação de imediato, a gente já começa a pular igual pipoca, a gente já começa a maldizer, a gente já começa a murmurar. A gente nem sabe qual vai ser o desfecho, mas a gente não consegue se conter e falar, não. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando. Porque a última palavra vem dele. E o nosso Deus continua podendo mudar situações, irmãos.
Ele pode, ele faz, ele tem feito. E ele quer nos ensinar a aprender e a confiar nele, a depender dele. Porque foi uma família que, ainda que a notícia não foi de volta, que a enfermidade não era para a morte, mas aí a morte chegou. Aí não foi Jesus que falou, porque se a morte chegou, não foi ele que falou. Mas só que o Senhor queria fazer algo sobrenatural. Você crê que Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida? Tem que crer, irmãos. Não é por vista, é por fé. Eu sempre digo, o cenário está contrário. Fica com aquilo que Deus falou contigo. Fica com aquilo que Ele já liberou. O cenário está contrário, mas fica com aquilo. Eu sempre falo, Senhor, não é isso que o Senhor está falando a esse respeito. Eu fico verbalizando, Senhor, não é. Tem hora que lá em casa, mas você está falando sozinha? Não, estou falando com o Senhor. Estou falando com o Senhor, estou conversando. Porque às vezes a gente verbaliza num som alto, né? Mas não, estou ali ligado, estou ali ouvindo, porque assim, o cenário está contrário. Mas Ele já me deu uma palavra que testificou no meu coração, então eu vou confiar. Eu não vou ficar ouvindo, eu não vou ficar olhando, eu não vou ficar alimentando, não, eu vou confiar, eu vou crer. Porque a gente vê que a família que ele amava, houve uma ressurreição, irmãos. Quando ele chegou naquele lugar, que ele já estava morto, que aquele povo todo, né, porque ele chegou para quê? Agora não adianta mais, já está morto, já veio fazer o que aqui? Amava nada, se tivesse amado não tinha deixado acontecer, não é isso? Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, que Deus aí você está servindo, está passando por isso? Meu Deus. Passamos para a glória de Deus, para o nome dele ser glorificado. É isso que a gente tem que responder para o diabo. Estamos passando para o nome do Deus que eu sirvo, Deus vivo, Deus de Israel, o nome dele ser glorificado. Porque quando Jesus chegou lá, aquela multidão, aquelas pessoas devem ter pensado assim, que amizade é essa? Que ele nem veio. Ressuscitou tanta gente, mas o amigo que disse que era amigo não ressuscitou. Né? O servo que está ali dedicando, fazendo, ele não fez o milagre. Meu Deus, olha aí. Quantos milagres Deus fez no decorrer desse ano? Meu Deus. Quantos escapes? Quantos livramentos? Quantos prenúncios de enfermidade que Deus nem permitiu que chegasse? Deus cuidou de janeiro até o mês de dezembro. Cuidou de cada um de nós. E nós estamos aqui glorificando o nome dele. Glória. Confiando. Porque tem gente que chega o mês de dezembro, fica deprimido, fica oprimido, fica triste, fica... Irmãos, ainda tem 2025, 2026, 2020. Enquanto ele não voltar, ainda tem esperança. Aleluia! A mesma força que ele nos deu em 2024 vai dar em 2025. É isso que eu peço, me dá força, coragem e ousadia. Para quando chegar o tempo, vivermos aquilo que ele tem liberado. Porque ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele cumpre, ele é fiel, ele tem feito, ele vai continuar fazendo. Ele fez o sobrenatural. Quando ele chegou naquele lugar, ele mostrou que realmente era uma família que ele amava. Porque ele manifestou a glória dele ali naquele lugar, ressuscitando aquele homem, dando uma ordem para que aquele homem saísse para fora. E é isso que Deus quer falar com cada um de nós. Quem foi que guardou a nossa família? Quem foi que te guardou? Irmãos, a gente sabe, hoje a gente vive numa cidade que é só Deus para nos guardar. A gente muitas das vezes liga uma televisão, a gente vê tanta coisa, lugares que a gente passa a todo tempo. Lugares que você tem que ir a todo tempo e você não vê nada disso. Graças a Deus, Deus não permite que a gente presencie. Deus não permite que a gente veja. Deus não permite que nenhum mal chegue até a nós. É Deus que tem nos guardado. Então eu entendo que Ele nos ama. Não importa a necessidade ou a adversidade que se apresentou, Ele continua sendo o mesmo. Se tiver que passarmos, passaremos com Ele, glorificando a Ele. E Ele nos dará escape. Se for da vontade dele. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, esse culto de família é sexta-feira. Como nós vimos Deus fazer
milagres nesse lugar. Foram muitos escapes de livramento, irmão. Foram sepulturas que o Senhor foi fechando no decorrer dos anos. Acidentes, tantas coisas, irmãos. E Ele não fez nada esse ano? Porque algo que eu estou aguardando ainda não se cumpriu? Eu creio que vai acontecer, irmão. Aleluia! Deus é fiel. E eu não estou servindo a Ele só para isso, não. Se Ele fizer, Ele vai ser Deus. Se Ele não fizer, Ele também vai continuar sendo Deus. Aleluia! Mas Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém, não. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se vai dar, Ele vai dar, porque Ele é fiel. Eu tenho visto pessoas que nem estão na vontade de Deus, nem estão fazendo a vontade de Deus, mas o fato dele ter liberado tem se cumprido, que a palavra dele não volta vazia. Eu não sei de que maneira você se encontra. Eu não sei se você está sem esperança, eu não sei se você está triste, eu não sei se você está aflita, eu não sei. Eu sei que o ano está terminando, eu estou em alegria, já quero que ele vá embora, que venha outro. O Senhor já me deu uma palavra profética para a igreja. Aleluia! E a gente vai virar para a glória de Deus, confiando nesse Senhor. Não dependo de governo, não dependo desse Senhor. A minha dependência está nele. E uma coisa que eu tenho certeza, que ele já disse, eu amo você, eu amo a tua família. Aleluia! E ponto final. O diabo não vai nos amar mesmo. Ele não tem família, ele não tem amigo, não tem ninguém mesmo. Mas Jesus nos ama. E é esse Jesus que a gente precisa entender que nos ama. Que é o que não dorme. É o que não cochila. Tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Ah, irmão, eu não vou descansar. Não, eu não sei porque... comércio, irmãos, tem que ter comércio. O dinheiro tem que girar. Tem que girar. Como é que não vai ter comércio? Mas pra gente que conhece essa palavra, a gente está acreditando em Papai Noel? A gente está adorando a Papai Noel? Não. Eu estou comemorando o nascimento de Cristo. Eu comemoro, eu gosto, eu me alegro, porque eu sei da onde Deus me tirou, o que Ele tem feito. Então eu tenho motivos de me alegrar sim, por esse nascimento, por hoje Ele habitar através do Espírito Santo na minha vida, por poder ser canal de bênção, por poder também receber as bênçãos de Deus para a minha vida. Então eu tenho motivo de me alegrar. Não estou nem preocupado o que não aconteceu, porque eu sei que muita coisa aconteceu. Aleluia! Cada um sabe o que viveu, cada um sabe quando começou, da virada até o mês de dezembro, tudo o que vivenciou. Mas estamos de pé. Alegra o teu coração, se alegra, fala, Senhor, o cenário é contrário, mas o Senhor já liberou uma palavra. Creia, não sei de que maneira, não sei de que forma, eu sei que Deus traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Deus é poderoso para alegrar o teu coração com a presença dEle. Deus é poderoso para cumprir o que Ele te prometeu. Porque Ele continua operando, Ele continua agindo. Era uma família que Ele amava. E houve uma ressurreição. Houve um alvoroço naquele lugar. Eles viram realmente que era uma família que estava aos cuidados de Jesus. Ainda que Jesus não parasse o trabalho dele para ir lá de imediato. Ele já sabia o que iria acontecer. Por isso que ele falou. Essa enfermidade é para o nome do Senhor ser glorificado. O que você está vivendo, que eu não sei o que é para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado, irmãos. Porque depois a gente nem lembra da luta, da adversidade. E quantas das vezes não é permissão, não é o diabo, porque nós não temos compromisso com ele. É o próprio Deus nos provando. Quero ver se vai confiar. Aí a gente lembra de Gideão, o Senhor mandando ele ir para a guerra e dando baixa no exército dele. E aí, como é que entende? A matemática de Deus não é igual a nossa não, irmão. Por isso que tem gente que fica queimando os miolos para entender a matemática de Deus. Ele falando que ele ia vencer a guerra e dando baixa. Muitas das vezes o Senhor está falando, eu vou dar a vitória. Sai uma coisa, sai outra. Perde uma coisa, perde outra. Vem uma situação, mas eu vou dar vitória. Como é que crê? Tem que trabalhar, irmão. É fé. É fé. Porque a conta não bate. A conta nunca bate. Mas ele está falando, eu sou. Continuo fazendo. Irmão, não sei o que Deus te prometeu.
Eu sei o que Deus tem falado ao meu coração. E Ele tem falado coisas grandes. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Não limita o poder de Deus. Fica atento com as oportunidades. Aproveita as oportunidades. Ah, mas eu não sei para quê. Você não precisa saber para quê. Deus é que tem que saber. Aproveita as oportunidades. Fica atento. Deus é um Deus de sinais. Deus, Ele vai fazer um movimento, mas para você vai ter que entrar no movimento dele. Não fica querendo saber. Só faça aquilo que Ele está mandando. É para ir para a direita, é para ir para a esquerda, vai para a esquerda. É para ficar no meio, fica no meio. Faz o movimento que Ele está preparando, permitindo. Não fica questionando a esse Senhor, não. Creia e confia para você viver o teu milagre. Essa família viveu o milagre da ressurreição. Todos naquele lugar viram a glória de Deus, a manifestação da glória do Senhor. A tua família está aos cuidados de Deus. A tua casa está aos cuidados de Deus. O Senhor tem falado, ao ano todo o Senhor falou nesse lugar, não vai faltar farinha nem azeite. Não faltou, irmãos. Porque tinha pessoas que falavam, pastora, quando o negócio estava apertando, o Senhor mandou a provisão. Deus é fiel, irmão. Se Deus está falando que não vai faltar, não vai faltar. Mas aí, quando começa a vir a adversidade, fica quietinho. Eu prefiro ficar quietinho. Eu não fico falando não, irmãos, que eu não quero murmurar contra Deus, eu quero ficar quietinho. Eu vou lá pro joelho, vou conversando com o meu Senhor. Fico bem quietinha. Às vezes eu falo, gente, aí começo a ver todo o movimento no mundo espiritual. Existe um movimento no mundo espiritual negativo, mas tem um movimento também favorável aos filhos de Deus. Tem um movimento favorável a cada um de nós. Tem uma palavra que o Senhor já liberou. O Senhor está falando da sua família, eu cuido, da sua casa eu cuido, dos teus eu cuido. E a gente viu, irmãos. Porque o que eu vi de livramento que o Senhor deu nesse lugar para a família, para aqueles que ainda estão lá fora, vivendo o oba-oba deles, mas nós amamos e oramos e Deus tem sido misericordioso. Irmãos, a gente consegue ver de tudo, irmãos. Graças a Deus que a gente consegue ver de tudo. A fidelidade desse Senhor. Foi fiel com essa família. Deu livramento. Ressuscitou a Lázaro. Mostrou que ele amava aquela família. O ano todo Deus mostrou que nos amava. Porque sempre tem um que tem sido atalaia, tem sido um canal, tem sido um instrumento, e por amor a cada um de nós, Deus tem sido fiel, Deus tem dado escape, Deus tem dado livramento, Deus tem mandado a provisão, e a gente não vai se alegrar pelo nascimento dele? Eu não preciso de data, eu não preciso saber quando foi, eu só sei que aconteceu, ele nasceu, morreu, mas hoje vive dentro de nós, foi para o Pai, voltou para o Pai, deixou o Espírito Santo, estamos aguardando a volta dele. Se ele nos chamar antes, amém, porque quando ele vier a gente vai ver, porque a gente vai ressuscitar de novo. Tudo é válido para a gente que serve a Deus, irmãos. E é isso que a gente precisa crer. Deus está falando, eu vos amo. E se tiver que ressuscitar, eu vou ressuscitar. Se tiver que trazer a existência, eu vou trazer a existência. Se tiver que abrir porta, eu vou abrir porta. Se eu tiver... Eu falei na semana passada que eu preguei aqui, que o Senhor mandou eu liberar a palavra de Mardoqueu. O Senhor falou para mim, filha, o que tiver na mão, o que tiver preso, o que eu já mandei liberar, vai ter que liberar. Eu falei, eu recebo. E essa semana eu já recebi algo que o diabo estava querendo reter, mas o Senhor falou não. Eu falei, Senhor, irmãos, prega, mas toma posse para a tua vida também. Creia para a tua vida também. Não prega só para a igreja, não, prega para você também. Toma posse para você também, porque quando o Senhor falou que não iria ficar retido, eu falei, Senhor, eu recebo. Não vai ficar nada retido não, porque até o dia 31. Foi falado aqui através da pastora Adriana. O que o Senhor já mandou dar vai ter que chegar. Porque Deus vai tirar sono. Deus vai incomodar. Deus vai incomodar aqueles que precisam ser incomodados para liberar aquilo que é nosso, porque não vai ficar retido. Foi o que o Senhor falou e a gente tem que crer. Senhor, vai tocando aí, vai visitando aí. Eu não sei a quem, nem a que lugar, mas o Senhor sabe. A gente não sabe, mas Ele sabe. E a gente vai dando, profetizando. E aí o Senhor vai trazendo a existência. Vamos ficar de pé. Deus ama a tua família.
Deus ama você. Deus vai cuidar de nós. Não tem diagnóstico de economista, não tem esse dólar que está subindo a cada vez mais. Mas o Senhor está liberando palavra de bênção, irmãos. O Senhor está falando que Ele vai continuar guardando a igreja dEle, cuidando da igreja dEle, suprindo as necessidades. Aí a gente vai começar a tomar pavor de tudo isso. Aí o Senhor vai dar uma ordem, filha, faz assim. Ai não, mas o diagnóstico do economista falou que não pode comprar, está repreendido em nome de Jesus. Porque pode ser um ano que pode estar a inflação lá em cima. E se Deus quiser nos abençoar, a gente vai comprar tudo que tiver que comprar, irmão. No nome de Jesus. Não tem inflação certa para Deus, não. É isso que Deus quer que a gente creia. Pode ser um ano difícil, mas se o Senhor liberar para a nossa vida, para a nossa casa e falar, vai que eu garanto, vai sem medo. E toma posse daquilo que Deus tem. Não deixa o medo te paralisar, não. Aquele que dá ordem, aquele que manda, ele é fiel. E eu creio que ainda que venha esse diagnóstico, tem um Deus que é poderoso, que vai mandar o maná diário, que não vai deixar faltar, não vai deixar faltar, não vai faltar, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar. O Senhor está falando, não vai faltar. Quando você olhar que vê uma situação, o Senhor disse que não iria faltar. Foi o Senhor que falou que não iria faltar. Irmãos, a gente tem que ter essa ousadia de lembrar aquilo que Deus está falando. Verdade, meu Deus. O problema é que na hora a gente começa a ficar apavorada e a gente esquece das promessas que Deus tem nos feito. Esse é o nosso problema. E a gente começa a murmurar. E aí o inimigo da nossa alma começa a sugestionar. Tá vendo? Aí você está servindo, você está pregando, você está cuidando. Não, Senhor, o Senhor falou que não iria. Se a tua palavra disse que não iria, então não vai faltar. E a provisão vai chegar. O maná vai ser diário. Não vai faltar. Irmãos, o Senhor já me deu uma palavra para esse ano? Ai, irmãos, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Guarda na tábua do teu coração. Deus é um Deus de milagre. Você crê que Deus ainda pode fazer um milagre? Crê que Deus ainda... Porque eu creio, irmãos. Eu vou pegando tudo. O Senhor vai falando comigo, eu sou a primeira a pegar, irmãos. Eu pego mesmo. Eu tomo posse. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio nesse Santo Espírito da verdade. Ele não mente. Ele não vai brincar com a gente, não. Ele sabe das nossas necessidades. O Senhor, através do Santo Espírito dele, Ele quer nos ensinar a termos coragem de tomar posse daquilo que Ele está liberando para cada um de nós. O Senhor não quer que a gente fique olhando para cenário, nem para o diagnóstico, nem para aquilo que o inimigo possa estar sugestionando, não. Ultrapassa isso, vai até o Senhor. Olha para a cruz, o autor e consumador da tua fé. Olha para esse Senhor. Deixa Ele te olhar. Olha para Ele, que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus não perdeu o controle da tua vida nem da tua casa. Ele está falando, eu te amo. Eu amo a tua esposa, eu amo teus filhos, eu amo teu pai, eu amo a tua mãe, eu amo teu... Não importa do jeito que esteja, mas o Senhor está falando hoje de família, de casa, de casamento, de filhos. O Senhor está falando. O interessante, irmãos, que na última consagração, a missionária que pregou, Deus usou ela para falar assim, vai haver muitos casamentos aqui nessa igreja. E o Senhor tem falado isso mesmo. E ela ainda falou assim, e o Senhor está falando, pastora, que vai ser casamento felizes. E eu creio, irmãos. Eu creio que não vai ser casamento para perturbação, não. Eu creio que vai ser casamento para alegria, para felicidade, para festa, para conquista e para as realizações. Então Deus, muitas das vezes, Ele só confirma aquilo que Ele tem. Eu acho que está faltando muitas das vezes a igreja tomar posse. Guardar na tábua do coração. Porque é muito mais fácil, às vezes, a adversidade bater, se apresentar e a gente começar a murmurar, a duvidar do poder de Deus, a achar que Deus não está no controle, a achar que Deus virou as costas para cada um de nós, do que continuar crendo. Não, Senhor. O Senhor já me deu uma palavra. O Senhor já falou a respeito dessa situação. O Senhor já disse, e eu vou ficar naquilo que o Senhor falou, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem falado de alegria, se alegra, irmãos.
Não fica triste, não. Já está indo embora 2024. Mas 2025 também está chegando. Graças a Deus que ele está indo embora. Graças a Deus que 2025 está chegando. É mais um ano, irmãos, que nós vamos estar adorando, louvando, glorificando, vendo os milagres, vendo as bênçãos, vendo os livramentos, vendo os escapes, vendo as curas. Porque, irmão, você está num lugar, num ambiente onde você está vendo tudo isso, você precisa crer. O meu momento ainda não chegou, mas vai chegar, porque está acontecendo no meio onde eu faço parte. Se está acontecendo no meio onde eu faço parte, uma hora vai chegar o meu momento. E o milagre do meu irmão tem que ser o meu milagre. A bênção do meu irmão tem que ser a minha bênção. Até porque Deus tem bênção para todos nós. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus... Nós estamos hoje, ainda é 20, né? Daqui até o dia 31, irmão, muita coisa ainda pode acontecer. Irmãos, muita coisa Deus ainda pode fazer, irmãos. E é isso que eu creio. Então alegra o teu coração. Seja grato, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou da enfermidade, do laço do passarinheiro. O Senhor me livrou a minha casa, livrou a minha família. Pô, irmão, não tem como a gente não agradecer a esse Senhor. Não tem como você não se alegrar. Não, mas não cumpriu o que Ele me prometeu. Tem algumas coisas que eu estou esperando já tem bastante tempo. Eu nem me entristeço com isso, porque eu sei que está se cumprindo. Então, quando chegar o momento e a hora dessa, ela vai chegar, que eu não tenho dúvida. Que aquele que falou é fiel, e Ele é fiel e Ele tem confirmado e reafirmado. Então, Ele não esqueceu. A gente esquece, Ele não esquece não, é por isso que Ele confirma e reafirma, porque Ele não esquece aquilo que Ele promete. Então que nessa noite, que você se alegre, que essa adversidade, que essa situação que possa ter se apresentado, é mais uma situação que a gente vai vivenciar com Ele, para a gente glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. A sua presença é real no nosso meio. Olha aí a tua igreja. Nós nos encontramos aqui nessa noite, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós queremos te agradecer.